Olá, caros alunos, aqui é o professor Thiago. Vou falar para vocês agora sobre o Teorema 4.5, que é aqui no livro adotado, página 57. Bom, o teorema fala o seguinte: se duas retas cortadas por uma transversal formam dois ângulos alternos internos congruentes, então as retas são paralelas. De novo, como todo teorema, a gente tem que identificar o que é dado por hipótese e qual é a tese. Nesse caso aqui, já está o então para ajudar a gente. Ou seja, o que vem descrito antes, essa situação é dada por hipótese. Então, eu tenho duas retas cortadas por uma transversal e tenho esses dois ângulos aí, no caso alternos internos, de mesma medida, congruentes. Tá? Isso foi dado. Eu não preciso justificar essa parte da construção. O que eu tenho que fazer é, a partir dessa primeira parte, chegar ao seguinte resultado. Essas retas são paralelas. Tem que provar isso. Bom, então eu vou aqui para um software de geometria dinâmica. De novo, né, ele já obedece às regras da geometria euclidiana. Então eu forço a barra aqui quando eu vou fazer uma construção, tá? Mas ela ajuda, né, de alguma forma ajuda. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa reta e essa outra retazinha aqui, cortadas por uma transversal. Bom, ele está dizendo, olha, se os alternos internos, né, forem congruentes, ou seja, de mesma medida, né, essas duas retas são paralelas. Vamos só verificar nesse caso aqui o que está acontecendo. Chegar na intersecção, olha esse ângulo aqui. Aqui para ele mostrar o valor para a gente e mostrar o nome. Tá, um verdinho para vocês verem, 72 graus. Aqui, vamos colocar um vermelho. 70 graus. Olha só. Nesse caso, as medidas são diferentes, congruentes. Então, o que aconteceu? Essas retas não são paralelas. Será? Bom, se a gente afastar aqui bastante, olha lá. Por aqui aparece lá, ó, um ponto de intersecção. Bom, isso é só para a gente olhar e pensar no resultado, né? Não é isso que a gente quer construir, a gente quer justificar que elas são paralelas, né? Aqui a gente está só observando o que acontece, né? Ele está dizendo, olha, que se eles forem de mesma medida, aí elas serão paralelas. Como que eu coloquei a mão, né? Pode ser que mesmo aparecendo 70, na verdade seja 70 ponto alguma coisa. Esse outro aqui, 69.9, né? Então, se eu der o zoom out aqui, eu vou ver que elas se encontraram. Bom, mas o que eu quero, então, é o seguinte, olha. A gente vai imaginar que essas duas retas têm ângulos alternos internos congruentes e não são paralelas. Qual é a definição que a gente tem até o momento? A gente está trabalhando com geometria plana. Duas retas são concorrentes ou são paralelas. Eu não tenho outra opção. Então, se eu supor que elas não são paralelas, eu estou dizendo que elas são o quê? Concorrentes. Né? Bom, vou traçar aqui a transversal. E vou imaginar, então, que esses alternos internos têm mesma medida. Professor, mas a gente sabe que ele não tem. Realmente, né? A gente já está tentando mostrar um resultado que a gente conhece. Lá, no caso, chamou de A1 e A2. Bom, como que a gente vai, então, justificar mostrar que isso aqui é falso? Que A1 congruente a A2, que foi dado por hipótese,
não se sustenta nessa configuração. Então, olha só. Se a 1 e a 2 são congruentes, eu tenho aqui um certo. E essas retas não são paralelas, ou seja, elas são concorrentes, eu tenho aqui um triângulo sendo formado. Se a gente olhar para esse ângulo aqui do triângulo, este A2 nada mais é do que o ângulo externo. Mas lá no teorema do ângulo externo, não falava que esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo externo, é maior do que este ângulo e do que este ângulo. Lembram disso? A gente pode voltar lá depois e dar uma olhadinha. Tem que estar tudo na ponta da língua. Bom, mas como que esse ângulo pode ser maior do que esse aqui se eles foram dados, por hipótese, como sendo congruentes, de mesma medida? Então, essa configuração onde os alternos internos têm mesma medida, são congruentes, e essas retas não são paralelas, ela furaria o teorema do ângulo externo. Ou seja, ela está contradizendo algo que a gente já construiu. Portanto, essa afirmação é falsa. Qual afirmação que é falsa? Essa é negativa, que elas não são paralelas. Né? Se elas não são paralelas, é uma afirmativa falsa. Então, é verdadeira qual afirmativa? Que elas são paralelas. Ou seja, se alternos internos tiverem mesma medida, ou seja, forem congruentes, as duas retas são paralelas. Elas não podem ser concorrentes, como nesse caso aqui. Senão, furaria o teorema do ângulo externo. Tá bom, gente? É isso aí. Próximos vídeos estão chegando.